Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Todos estão bem, preparados? O alimento vai vir, hein? Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31 nós estaremos lendo. Uma parábola bem conhecida, mas vamos estar esclarecendo alguns assuntos aqui a respeito desta parábola, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo o doutor Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a seguir, amém? Podemos ler? Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Jesus, ele vem numa sequência de parábolas aqui nesse capítulo 16. Na quinta-feira nós ministramos a respeito do administrador infiel. Nós falamos um pouquinho a respeito da riqueza. E nesse texto Jesus, ele está também explanando a respeito de um homem e um mendigo. Um homem rico e um mendigo, chamado Lázaro. O título da minha mensagem hoje é: Nosso estilo de vida pode determinar a nossa eternidade. O rico, queridos, que nós vemos aqui nesse texto, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias uma vida de luxo. Era um cara que vivia muito bem. Ele usufruía de tudo que a vida oferece para nós. E tinha um homem chamado Lázaro. Entre as parábolas de Jesus, nós vamos ver que só esta pessoa, este personagem, é dito o seu nome, Lázaro. O único personagem nas parábolas de Jesus com o nome de identificação. Ele vivia com o corpo cheio de feridas e úlceras. E ele vivia com muita fome. O texto vai dizer que ele sentia vontade de comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele sentia vontade, ele não comia. Ou seja, existia uma certa indiferença entre o rico e o pobre ali naquele momento. Só que num certo dia,
tanto um quanto o outro morreu. Só que com um porém, o rico morreu e foi para o Hades, que é o inferno. Fábio, mas os ricos vão para o inferno? Não, queridos, calma aí. A gente não está falando disso. Tem pessoas que têm riquezas, mas que ela tem um coração caridoso, que ela ajuda pessoas, que ela tem as suas posses, a sua riqueza para estar abençoando a vida de outras pessoas. Mas infelizmente a riqueza, pelo fato de gerar poder em nós, muitas vezes nos cega e faz com que nós não enxergamos o óbvio. E era o estilo deste homem rico aqui. Ele tinha um homem em sua porta, passando necessidades. Ele estava cheio de feridas, cheio de tumores, e o único que cuidava deste homem era um animalzinho chamado cachorro, que eles lambiam as suas úlceras. Mas este homem em nenhum momento se compadeceu deste homem chamado Lázaro, este homem pobre, este homem mendigo. E queridos, ninguém vai para o inferno por ser rico, mas nós vamos para o inferno quando nós esquecemos de agir com a caridade, porque isso é uma consequência da nossa fé em Jesus Cristo. Amém? O rico morreu e foi para o Hades, que é o inferno, o lugar onde os mortos aguardam o julgamento, um lugar de tormento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos este homem sofrendo, com grande sofrimento. Ele estava desesperado, ele pedia para que o pai Abraão viesse permitir com que Lázaro tocasse o seu dedo na água para que tocasse em sua boca, porque era tamanho o seu sofrimento. E o inferno, só para nós testificarmos, ele existe, tá? Existem muitas teorias dizendo que o inferno é uma criação humana e que os homens inventaram para impor medo. Amados, Jesus, por meio das suas parábolas, por meio das suas pregações, ministrações e ensinamentos, está já adiantando para nós que existe um julgamento no futuro. Fábio, eu não quero ir para o julgamento. Amém por isso. Aceite Jesus em sua vida, mude, seja transformado, converta o seu coração e mude a sua rota de destino, em nome de Jesus. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas nós sabemos que não são todos os homens que recebem o Evangelho de Cristo em sua vida. Muitas pessoas fogem do Evangelho de Cristo. Quando nós vamos falar de Jesus para algumas pessoas, é como se nós tivéssemos uma doença. Essa pessoa sai correndo para não ficar infectada. Mas, amados, a vida que nós estamos tendo hoje, esse momento que nós estamos tendo hoje, é uma oportunidade que Deus está nos dando para ouvir o Evangelho e mudar o nosso rumo de vida. A Bíblia fala que o inferno é onde o verme nunca morre, é onde o fogo não se apaga, ou seja, é um lugar de tormento, aonde o choro não acaba. Lá podemos dizer que é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. É um lugar de sofrimento, queridos. Lázaro, ele é destacado ao seio de Abraão, que significa o colo de Deus. Um lugar de paz e serenidade, aonde nunca mais lhe faltaria nada. Sabe as doenças que Lázaro tinha? Ele estava curado destas doenças. A morte se afastou da sua vida. A ausência de alimentos, ele já não sentia mais, porque agora ele estava descansando no colo do nosso Deus. O que me chama a atenção, queridos, é o rico, mesmo depois de morto e no inferno, não abandonou sua arrogância e também a sua prepotência, dando ordem para que Lázaro aliviasse as suas intensas dores. Amados, quando nós olhamos para este texto, nós entendemos que a vida que nós estamos tendo na terra é uma oportunidade que Deus está nos dando de desenvolver em nós um espírito de Deus, de termos mansidão, de termos compaixão,
de termos misericórdia, de exercermos o amor de Deus. Ou seja, essa caminhada que nós estamos tendo nesta nave chamada Terra é uma oportunidade que Deus tem nos dado de preparar o nosso coração para viver na eternidade com o nosso Pai. Assim como nós aprendemos na parábola anterior a respeito da riqueza mal administrada, Jesus, com a sua lição, nos conscientiza novamente. A vida egoísta nos afasta de Deus e nos condena. Nós falamos na parábola passada a respeito da riqueza, não somente de posses, mas também da riqueza espiritual que Deus tem depositado nas nossas vidas. Porque cada um que aqui está, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus confiou um tesouro para nós, amém? Deus confiou um tesouro para nós. E o que nós vamos fazer com este tesouro? Agora nós vamos distribuir este tesouro para que outras pessoas sejam saciadas nas suas dificuldades, nas suas faltas. Então, queridos, nós precisamos, como cristão, viver buscando a presença do Espírito Santo em nós, para que de alguma forma nós sejamos estimulados a estar distribuindo essa riqueza que Deus confiou a nós. Eu queria expor aqui nesse texto 3 lições doutrinárias que Jesus nos ensina nessa parábola. Eu queria falar a respeito de 3 doutrinas que divergem muitas vezes de algumas doutrinas que nós vemos aí no mundo que nós vivemos. Primeira, existe um grande abismo que impede que as almas fiquem circulando no mundo espiritual ou natural. Vou repetir. Existe um grande abismo que impede que as almas fiquem circulando no mundo espiritual e natural. Ou seja, não existe alma penada. Amém? Parece ser uma coisa de criança, né? Mas tem os crentes que acreditam nas almas penadas ainda. Ou coisa do tipo. Existem, sim, demônios, queridos, que se manifestam e trazem confusão. 2 Coríntios, Daiane, capítulo 11, versículo 14, por favor. Amados, às vezes nós vamos ver até a religião espírita falando a respeito disso, que o ente querido dela morreu e de repente eles invocaram esse ente querido, e esse ente querido se manifestou e trouxe algumas informações para aquela pessoa que está viva ainda. Mas a Bíblia nos explica a respeito disso. Jesus, por meio desta parábola, ele está certificando no nosso coração que existe um grande abismo que impede que as almas fiquem circulando. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ou seja, pessoas que buscam em terreiros, pessoas que buscam em religiões espíritas, buscando uma revelação, buscando ali confortar o seu coração com algumas coisas. Eu não sei se vocês já acompanharam alguns vídeos na internet que vai mostrar pessoas ali, né, espíritas invocando os espíritos e de repente o ente querido que foi falecido se manifesta para esta pessoa e essa pessoa cai em prantos, começa a chorar achando que é o seu ente querido. Amados, existem demônios que nos seguem a vida toda. A Bíblia fala na carta do apóstolo Pedro que Satanás ele está ao nosso derredor rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Ou seja, nós passamos a nossa vida inteirinha, queridos, sendo rodeado por demônios e de alguma forma ele tentando nos tragar. Ou seja, ele vivendo conosco a vida toda, ele vai saber dos mais íntimos segredos que nós temos. E quando o demônio é invocado numa mesa branca, como eles dizem,
Esse demônio revela algumas particularidades da pessoa diante daquela situação, e essa pessoa agora fica desesperada, porque só ela sabia desse segredo. E de repente ela passa a crer não em Deus, ela passa a crer nos demônios. E isso se torna um hábito na vida da pessoa. Porque, amados, a igreja contemporânea, ela vive de emoções. As pessoas precisam de um profeta aqui na frente para revelar a vida dela. Amados, a maior revelação que nós temos é a Bíblia Sagrada, é as Escrituras. E o maior presente de Deus para as nossas vidas é a nossa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, nós não precisamos de mais nada além da salvação em Cristo Jesus, porque Ele nos salvou. Vamos orar pelo irmão? Estenda suas mãos aqui em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor o teu filho. Nós sabemos, meu Deus, que o inferno, ele projeta retaliações e de alguma forma tenta afastar-nos do Senhor. Aqui está um homem, Pai, que durante a sua vida sofreu muito, Pai, com esse inimigo das nossas almas. E nós queremos, em nome de Jesus, Pai, repreender todo o mal, Pai. Tudo aquilo que se levanta ou se levantou contra o teu filho, toda a palavra lançada contra a vida dele, em nome de Jesus nós repreendemos. Pedimos ao Senhor, meu Pai, traga alegria ao seu coração. Meu Deus, aquilo que estava morto, aquilo que estava, Senhor, já descartado em sua vida, que é a esperança em Cristo Jesus, que o Senhor renove em nome de Jesus. Pai, dê, meu Senhor, esperança para este homem, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o mundo, meu Pai, camufla esta verdade do Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas este homem veio aqui numa intenção hoje, de receber da tua parte, Pai, este selo, Senhor, que testifica ele como teu filho. Meu Deus, em nome de Jesus, batiza-o com o teu Espírito, e tudo aquilo que for, meu Pai, mal, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Amém? Fica à vontade, deixa Deus falar o seu coração. Estamos num processo de libertação aí. Deus, Ele é maravilhoso, queridos. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós não precisamos fazer ritual para que os demônios saiam em retirada. É a palavra de Deus. Ela é quem nos liberta. Amém? Como eu estava dizendo, queridos, os demônios, eles nos enganam. A Bíblia fala a respeito dos falsos profetas. A Bíblia fala a respeito dos falsos cristos. Homens e mulheres que se levantariam para deturpar o evangelho de Cristo e fazer com que nós, como igreja, fôssemos enganados. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, muitos ou quase todos esfriariam a sua fé, ou seja, se desviariam da verdade de Cristo, que é a que nos liberta. Então, amados, eu e você precisamos buscar nas Escrituras a verdade dos céus. Existe uma doutrina religiosa que diz que homens santos, mesmo depois de mortos, intercedem pelos vivos. Santos, nós estamos vivendo no tempo de festa, quem sabe? Festa junina. Amados, nós que somos cristãos, pelo amor de Deus, vamos vigiar, porque nessa festa, o santo João, o santo Pedro e o santo Antônio, que é uma casamenteira, é invocado, querido. Vocês não estão entendendo. Olha o que a Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 20, versículo 27, Daiane. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Nós somos proibidos a invocar demônios, queridos. Meu Deus. O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. A professora perguntou para mim: sua filha vai participar
Na verdade, perguntou para minha filha se ela queria participar da festa junina. Ela disse que não participaria porque eu não deixava. E realmente, quando ela veio falar para mim, eu falei, não, você não vai participar, de forma alguma. De maneira nenhuma. E a professora contestou. Eu disse para ela, fala para a professora me ligar e conversar comigo que eu vou explicar para ela. Pronto, acabou. Cheguei outro dia lá, a professora, não, ela não vai participar, é a única que não vai participar. Porque a gente não pode permitir, queridos, de os nossos filhos fazerem cultos a demônios. Ah, mas é uma festa, é bacana, é legal, a gente come, a gente dança ali e tal. Mas você já viu a mensagem da festa? Como é que é? Como é que é? Olha a cobra, é mentira. Olha, exaltando a mentira, né? Olha, o que mais? O que fala lá na festa junina? Não lembro, faz tanto tempo. Olha a chuva, é mentira. Exaltando a mentira, queridos, quando nós precisávamos exaltar a verdade e a justiça. É um assunto polêmico, eu sei que é polêmico, porque nós, infelizmente, somos doutrinados a viver debaixo dessas festas pagãs. E quando nós vamos buscar no Google, busca lá sobre a festa junina, é uma festa pagã. Então nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, em não ficarem invocando espíritos que não sejam o Espírito Santo de Deus. Olha o que Jesus afirma nos versículos 27 e 29, ao 29 do texto que nós lemos. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Queridos, este homem estava desesperado no inferno, no sofrimento. Ele queria que alguém que tivesse morrido, que fosse ele, voltasse para falar para os seus entes, para os seus irmãos. Eu tenho 5 irmãos ainda que não conhecem o que é isso aqui. É um sofrimento, é desesperador. Eu preciso avisar eles deste lugar. Só que o Senhor diz que é impossível. No versículo 29 diz, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Sabe, eu e você estamos tendo a oportunidade de, por meio da palavra, saber que existe o inferno e existe um sofrimento eterno. O que Jesus estava dizendo agora para este homem, nesta parábola? Vocês têm as escrituras, vocês não vão ter desculpa naquele grande dia. Jesus diz, vocês são felizes por hoje me ver, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Amados, viver com Jesus é muito lindo. Viver com Jesus é maravilhoso. Tem alguns que vão dizer que é um sacrifício. Meu Deus, eu estou sacrificando, pelo amor de Deus. O maior sacrifício em favor das nossas vidas foi Jesus quem fez. Mas Fábio, abandonar o pecado não é um sacrifício, amados? Isso é santificação. Nós estamos, já falei para os irmãos, mas vou falar de novo, nós estamos numa missão de reconfiguração mental a respeito da alimentação. E queridos, ontem eu cheguei na minha mãe, eu estava de jejum, cheguei na minha mãe, ela fez um pé de frango com um flocão. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa boa. E estava desde a meia-noite do dia anterior, e já eram umas 8 da noite, e eu lá de jejum. Falei, mas eu não vou quebrar esse jejum. Eu fiquei até hoje, na hora do almoço. Estou falando isso para a minha glória? Não, queridos, nós precisamos nos santificar. Sabe, nós estávamos lá na associação das luteranas, os banquetes que eram servidos, os irmãos comendo assim, que chegava babaca, a boca tudo suja, cheio de carne e aquela loucura. E eu comendo só aquele limitado. Porque, queridos, nós precisamos santificar a carne e santificar o espírito. É necessário isso para nós que somos igreja. E
E santificar exige de mim e de você uma disciplina. Mas é difícil ficar sem açúcar, é difícil, abençoado. Mas se você ficar sem açúcar, você vai ter saúde. Irmãos, 3 meses que eu estou cuidando da saúde. 3 meses, eu nunca pensei nisso. Fiz 40 anos, falei, vou morrer cheio de doença. Pelo amor de Deus, deixa eu me cuidar. Cortei o açúcar, faz 3 meses que eu não tenho dor de cabeça, para vocês terem ideia. E a dor de cabeça, minha esposa está aqui, minha mãe está lá. Quantas vezes, né, de passar mal, de vomitar e de ficar ruim. Era dores de cabeça semanais. Parece que tinha um dia que eu tinha que ficar com dor de cabeça, era uma loucura. E hoje eu entendo que era o meu fígado inflamado, de tanto carboidrato, de tanto açúcar que eu estava comendo. E Deus, Ele pede para que nós nos santifiquemos, para que nós fujamos do pecado. Que o pecado está nos inchando, está nos inflamando e nos tirando da presença de Deus. Sabe, uma saúde que nós precisávamos ter no reino, nós não temos, pelo simples fato de nós não nos santificarmos. Porque a gente não pode perder a oportunidade, a gente tem que curtir porque a gente é jovem, e que não sei o quê, é só velho que não pode curtir porque ele já não pode. Não, queridos. Não deixe para buscar o Senhor quando os seus olhos estiverem turvos, ou quando a sua boca já não tiver mais dentes, ou quando os seus joelhos estiverem vacilantes. Busque o Senhor enquanto você tem energia, que você é jovem. Glorifique o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Queridos, por que nós não devemos invocar mortos? Porque oramos somente a Jesus. Jesus, Ele morreu. Jesus, Ele morreu. Amém? Quem crê que Jesus morreu? O que aconteceu no 3º dia? Ressuscitou. Por que eu não peço para Maria? Por que eu não peço para João? Por que eu não peço para José? Por que eu não peço para o apóstolo Tiago? Porque eles morreram e estão esperando o dia da ressurreição, do tempo do fim, o dia que todos ressuscitarão e se apresentarão diante do Senhor. O único que ressuscitou foi o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vive. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. Você crê nisso? Jesus, Ele ressuscitou e vivo está. Queridos, há um só mediador entre Deus e os homens. Por isso que quando nós oramos, nós sempre oramos em nome de Jesus, porque é o nome dele que faz na nossa vida. 1 Timóteo, Daiane, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus, e um só, quem sabe o que é mediador? Hã? Muito bem, tem um cara aqui que participa da escola bíblica. Glória a Deus. Irmãos, para nós termos acesso para o Lindóia, nós passamos por onde ali? Sem aquela ponte nós passamos de carro ali ou não? É difícil, né? Jesus é a nossa ponte que nos leva a Deus. Não tem como cortar caminho, irmãos. Existe um grande precipício ali. E é só Jesus que pode nos levar a Deus. Não é pede à mãe que o filho atende, não, queridos. É peça ao Senhor Jesus. Meu Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus é o nosso Senhor, queridos. Somente Ele pode nos livrar do Hades. Somente Ele pode nos livrar do sofrimento eterno que está para vir
em todos aqueles que se rebelam contra Deus. O Evangelho de Cristo está sendo pregado. E muitas pessoas estão invertendo os valores e achando que está tudo certo, que está tudo legal, que a gente pode viver uma vida relaxada, que nós não temos obrigação de viver em santidade. Amados, nós somos chamados para serem santos. Sede santo porque o seu Pai que está nos céus é santo. Porque a Bíblia que o mundo lê, amados, não é essa daqui. A Bíblia que o mundo lê sou eu e você. Nós somos o testemunho vivo de Jesus na terra. A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, ou seja, se o sal for sem sabor, esse sal já não serve para nada. Se a luz estiver com alqueire ou se estiver com um cesto sobre ela, ela não serve para iluminar o ambiente que nós estamos. Ou seja, Jesus está levando você às trevas para que você seja luz. Está levando a você para um lugar sem gosto para que você dê gosto. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 34, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu? Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém, queridos? Nós temos um Senhor que está do lado do Pai. Queridos, a Bíblia vai nos ensinar que somente Jesus ressuscitou e se ascendeu aos céus, para estar sentado ao lado de Deus Todo-Poderoso, para que intercedesse em favor da minha e da sua vida. Eu já vi pessoas dizendo assim quando alguém morre: olhe para mim aí de cima. É falácia, irmãos, não existe isso. A oportunidade nossa é hoje, é agora. Não adianta, depois que morreu já não tem mais chance. E nós vamos falar a respeito dessa outra doutrina, que eu quero entrar daqui a pouco. As almas estão à espera do julgamento de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Ou seja, nós não vamos ter chance, queridos, depois da morte. Nosso tempo é hoje. Eu vou viver minha vida de qualquer jeito e depois eu decido. Quem garante para mim e para você que depois nós estamos vivos? Quem garante para mim e para você que depois nós estamos vivos? Nós não sabemos o que pode vir a acontecer daqui a pouco, queridos. Nós estamos aqui, mas daqui a pouco já não podemos estar mais. Quantas pessoas que de repente morrem com ataque fulminante, não dá tempo de nada. Nós estamos tendo uma oportunidade de nos conscientizar e buscar a presença de Deus. É impossível de alguém que morreu voltar para interceder por alguém, segundo o texto que nós lemos, a parábola de Jesus. Não tem mais. E segundo, queridos, o ensino de Jesus quebra também a ideia ou a doutrina da reencarnação. Meu Deus, pelo amor de Deus, tem que pregar isso na igreja. Quando o rico e o Lázaro morrem, as suas almas não se projetam para assumir um novo físico na terra, um novo corpo, não. Como é ensinado na doutrina da reencarnação. Quem aqui já ouviu a doutrina da reencarnação? O fulano morreu, a irmã Rosiane, ela veio do budismo, né? E lá prega a reencarnação. Morreu e de repente essa pessoa ela vai voltar, às vezes no animal,
Essa pessoa morreu pobre, agora ela vai voltar numa pessoa rica porque sofreu, e assim por diante. É uma doutrina herética que não temos base bíblica para sustentá-la. Amém? Essa ideia é construída a partir de João Batista. Quem lembra de João Batista, que perdeu a sua cabeça a denunciar o pecado de Herodes? Quando a própria Bíblia diz que ele seria o Elias, que precederia Jesus Cristo. A doutrina pregada por pessoas que acreditam na reencarnação, eles têm como base Mateus capítulo 11, versículo 14, que diz assim: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Aqui era Jesus explicando para os seus discípulos que João Batista era o Elias que o precederia, aquele que prepararia o caminho para Jesus. Mas, amados, Jesus não está dizendo que ele reencarnou, está dizendo que o Espírito de Deus, a determinação dos céus, a profecia aconteceria nesse homem chamado João Batista. E João Batista veio para anunciar o rei que estava chegando, para anunciar o reino, para anunciar o Espírito Santo. Arrependei-vos, essa era a mensagem dele. Raça de víboras, ou seja, suas cobras. Quem lê, entenda. Porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele apresenta para mim e para você o reino. Nós não estamos na expectativa de viver o reino ainda, amados. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o reino de Deus é anunciado para nós. E por meio do Espírito Santo, agora nós vivemos no reino, ou seja, o reino vive dentro de nós. Alguém um dia perguntou e disse: quando eu for morar com o Senhor na eternidade, eu quero perguntar para Moisés, para Noé, para os homens da Bíblia, como era conversar tete a tete com Deus. Amados, eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos conversar com Ele. Fábio, como que eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo? Por causa da sujeira que muitas vezes nós vivemos. Porque o Espírito Santo é puro. E o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo de maneira alguma. Porque às vezes a vida regalada no pecado que nós vivemos faz com que o Espírito se distancie de nós. E aí nós passamos a não sentir mais o poder de Deus. Nós não conseguimos mais sentir o afeto do Espírito. Nós não temos mais sensibilidade do Espírito. E nós passamos a ter dificuldade. E por isso que muitas pessoas se desviam da fé. E por isso que muitas pessoas hoje não estão aqui dentro da igreja. Voltaram para o mundo. Como diz o apóstolo Pedro, voltaram novamente como um cachorro para o seu vômito. Então, queridos, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é sério. Ou seja, esse ensino que Jesus nos ensina, ele diz que não há reencarnação, amém? Se você morreu com Cristo, você vai para o seio de Abraão. Amém? Eu quero um amém bem forte. Se você morreu com Cristo, você vai para o seio de Abraão. Amém? Amém. E se você morrer sem Cristo, você vai para o Hades. Não tem conversa, irmãos. Não tem conversa. Não, mas não fala do inferno não, porque é uma palavra muito forte. Amados. Sabe quando o pai e a mãe falam, não vai em tal lugar, principalmente para os jovens, não vai para tal lugar, porque assim pode acontecer isso, isso, isso. E aí teima. Né? Eu ouvi um relato de uma mãe que a filha foi assassinada pelo namorado, não sei o que era dela. Parece que o cara era casado. E a mãe deu conselhos para ela, não filha, toma cuidado e tal, você não tem medo de morrer? Não, mãe, não tem medo não vai acontecer nada. E ela morreu esfaqueada. Então, queridos,
Nós precisamos escutar a voz da justiça, a voz da verdade. O Senhor está gritando nos 4 cantos do mundo, falando a respeito do Evangelho. Nós precisamos ter essa sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. E terceiro e último, queridos, Jesus combate a ideia do purgatório. Quem aqui já ouviu falar do purgatório? É um lugar que tem bastante pulga. Não é não, brincadeira. Jesus, ele combate a ideia do purgatório. A doutrina do purgatório, ela descreve um estado de purificação para aqueles que morrem na graça de Deus. Queridos, o processo de purificação é em vida, morreu já era. Não tem essa ideia. Esse ensinamento é um ensinamento demoníaco. Ele está estimulando a pessoa a viver de qualquer jeito, mas quando ela morrer, ela tem ainda a oportunidade de purificar a sua alma, porque ela não teve essa atenção e não teve também essa disciplina em vida. Então não adianta, morreu, é Hades, é fogo eterno, não tem conversa. Então essa doutrina, ela descreve um estado de purificação para aqueles que morreram na graça de Deus. Meu Deus, o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo... Não tem como eu dizer que eu morri na graça e preciso de purificação, porque Jesus é suficiente na minha vida. Amém? Jesus é suficiente. A partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu recebo o benefício da graça. Olha o que o texto diz aqui: aqueles que morreram na graça de Deus agora têm a oportunidade de purificação. Então o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. Porque Jesus, ele morreu na cruz para cumprir toda a lei. Amém? E nós temos a oportunidade de viver com Cristo por meio desta graça genuína da parte de Deus. Segundo a crença do purgatório, essas almas precisam passar por esse processo de purificação. Meu Deus. Essa doutrina ensina a orar pelos mortos. Quem aqui já viu alguém acendendo uma velinha para orar para alguém que morreu? Não tem base bíblica, queridos. Isso é uma doutrina humana. Isso são dogmas humanos. Os mais antigos faziam muito isso. Hoje a gente vê pouco, né? Mas vê ainda. Até nas esquinas, nas encruzilhadas aí. Frango assado e tudo mais. Essa doutrina, queridos, ensina a orar pelos mortos. Algo que esta parábola de Jesus nos revela que não existe nenhuma probabilidade de mudanças. Não tem como, queridos. Quem morreu, morreu. Morreu com Cristo? Glória a Deus. Queridos, vocês não sabem como que é difícil orar e ministrar uma palavra num culto fúnebre de pessoas que não são crentes. Meu Deus do céu. Não é fácil. Dizer para ela assim: ai, descansou, né? Meu Deus do céu. Não sabe o que espera, né? Não é maldade nossa, queridos. É a palavra de Deus que está dizendo. Porque a pessoa que morreu sem Cristo não descansou não, queridos. A sua alma está sofrendo num lugar de sofrimento eterno. E não é fácil. É gostoso levar uma palavra para num culto fúnebre para o crente. A gente se alegra. Morreu com Cristo, está na glória com o Senhor. Glória a Deus por isso. Só foi fazer uma viagem, logo a gente se encontra novamente. Está tudo certo. Mas, queridos, agora, para quem não é crente, é difícil. Apocalipse, Fausto, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15.
E vi um grande trono branco. Repita comigo: trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes, ou seja, homens ricos e homens pobres, em pé diante do trono, e abriram-se uns... Lembra que quinta-feira eu disse que, quando eu era criança, eu achava que nós íamos chegar diante de Deus, Ele ia ligar um telão lá e mostrar a vida da gente toda? A Bíblia fala que é um livro, né? Olha lá. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, meu Deus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas... Meu Deus, queridos, isso é um alerta para nós, é um alerta para a gente se acertar. Se tiver alguém errado aqui, vamos se acertar, em nome de Jesus. O mar entregou os mortos, presta atenção. Sabe aquelas pessoas que morrem no mar que ninguém acha? O tubarão come e tal. Olha lá, olha o que vai acontecer. Os mortos o mar entregou os mortos que nele havia, e aí tem também a morte, e a morte... Esses daqui são tudo poderes, tá? Esses aqui são tudo poderes. São tudo principados e potestades. E o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Meu Deus. E a morte e o Hades, que é o inferno, foram lançados no lago de fogo. Queridos, presta atenção. Todos aqui acreditam que existe o inferno? Todos aqui? Levanta a mão assim. Para ver quem não acredita, a gente vai expulsar depois aí. Queridos, o inferno é só o pitisquinho, tá? Do sofrimento. O inferno é só o pitisquinho. É aquela azeitoninha que dá na hora da festa ali e tal, para você dar uma coisadinha no estômago, uma forradinha no estômago, e depois vem o pratão. Queridos, ó, a morte, essa que nos persegue, que traz desconsolo ao coração das famílias. E o inferno, eles foram lançados no lago de fogo, que é o juízo final de Deus. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meu Deus. Fábio, como é que eu sei que eu estou com o meu nome escrito no livro da vida? Primeiro, nós precisamos crer para que nós sejamos salvos. Amém? Crê no Senhor Jesus, tu e a sua casa, e vocês serão salvos. Essa é a promessa de Jesus. Mas a crença, queridos, ela precisa ser seguida de comportamentos corretos. Testemunho de vida, glorificando a Deus por meio da nossa vida. Nós não podemos viver uma vida relaxada. Porque às vezes as pessoas acham que crer é somente dizer, eu creio em Jesus e está tudo certo. Não é suficiente, queridos. Porque a fé sem obras é morta. Mostre a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé com as obras. Assim diz o apóstolo Tiago. Ou seja, amados, a nossa vida de fé, como consequência, precisa ter obras boas. Amém? Amém ou não amém? Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, para nós finalizarmos e para vocês saírem correndo comer aquele macarrão com costela assada que sobrou do almoço. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Eu não quero entrar num contexto
do cão vivo e do leão morto, mas sim na primeira parte. Para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança. Queridos, nós temos a oportunidade e a esperança em vida. Amém? Essa parábola que Jesus está explanando para nós é para que nós venhamos nos conscientizar que existe sim um juízo de Deus sobre todos aqueles que se rebelam contra o Senhor. E que eu e você viemos estar ligados. Essa palavra, amados, ela não pode parar por aqui. Você tem que continuar mastigando ela durante a sua semana. Observando o seu comportamento, de como você está se comportando diante da sociedade. Porque Deus, Ele tem nos amado com um amor incondicional. Só que Deus, Ele não pode ir contra a sua palavra. Ah, mas Deus não vai lançar as pessoas no inferno, queridos. Deus não é filho do homem para que minta. E Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é amor, mas também é justiça. Amém? E a justiça vai ser imperada. E não tem quem pode impedir de Deus fazer a sua justiça. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Uma palavra de alerta, Senhor. Uma palavra que chama a nossa atenção, que faz nos refletir. Ah, meu Deus, às vezes nós viemos da nossa casa desesperado por uma palavra de bênção. Mas, Senhor, maior é essa bênção que o Senhor nos dá, que é adiantar para nós e nos dar a oportunidade de poder rever os nossos conceitos e começar uma vida nova. A Tua palavra diz que para que nós entremos no reino dos céus, nós precisamos nascer de novo. E a oportunidade que o Senhor dá aos homens, Senhor, é de deixar a vida antiga para trás e começar a viver um renovo. Pai, nos capacite, nos ajude. Eu sei que muitas vezes é difícil. Às vezes, Senhor, os Teus filhos têm as dificuldades pelo fato da carne estar mais forte, o espírito está mais fraco. Mas eu peço em nome de Jesus a misericórdia e a compaixão do Senhor sobre os Teus filhos. Que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, poder combater um bom combate. Que nós viemos guardar a nossa fé. Que nós viemos terminar a nossa carreira, Pai. E entendendo que o Senhor, meu Deus, é o nosso Deus, o nosso Senhor. E que nós não precisamos de nenhum outro mediador a não ser Jesus Cristo. Nós não precisamos de ponte ou pontífice, outro qualquer comedor de arroz e feijão. Nós só precisamos deste nosso Deus que por amor ao mundo entregou a sua vida. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado por renovar a nossa fé. Obrigado, Senhor, por insistir em nós, mesmo nós sendo rebelde e fazendo aquilo que nós achamos que é correto. Muitas vezes desobedecendo o Senhor, vivendo, Pai, segundo aquilo que eu amo. Oh, meu Deus, nós agradecemos o Senhor por a oportunidade de poder, Senhor, ouvir a mensagem do Senhor. Por nós não sabemos o nosso futuro, de como vai ser. Pode ser até a última palavra que nós estamos ouvindo. É a última palavra que o Senhor nos dá a oportunidade de nos reconciliar com o Teu Espírito novamente. Pai, aqui estão os Teus filhinhos que quando sair de dentro da igreja vai para as suas realidades de vida. Alguns com problemas familiares, outros com problemas financeiros, outros com problemas de trabalho, outros com outros problemas sociais. Mas Deus, não deixe com que o nosso coração, Pai, seja camuflado, não deixe com que o nosso coração, Senhor, seja exposto ao escárnio e nós não viemos, meu Deus, se atentar à Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a estar meditando na palavra do Senhor dia e noite, para que nós vivamos retamente diante do Senhor em nome de Jesus. Abençoe os Teus filhinhos, Senhor. Guarde-os, Pai. Não permita com que as setas inflamadas de Satanás venham atingi-los, Senhor. Meu Deus, proteja-os com o Teu escudo.
Assim como o Senhor protegeu aquele povo quando saiu do Egito, meu Deus, no deserto, durante a noite o Senhor os protegia com fogo, e durante o dia, meu Pai, o Senhor os protegia, para que eles não viessem a ser queimados com uma nuvem. Oh, meu Deus, nós louvamos e agradecemos o Senhor por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado. É em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus.